45 Guild Wars capítulo 133 Revelações da linhagem. Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco franziu a testa depois de ouvir isso, porque parecia que a única razão pela qual Lúcifer se preocupou em criá-los foi para que pudessem ter um filho. Ele iria abrir a boca de cachorro e dizer alguma besteira como: agora que você cumpriu seu propósito, você pode morrer. Porém, sentindo a infelicidade do companheiro, Eva esfregou-lhe suavemente as costas. Perdoe-nos, Lúcifer pode ter sido um pouco direto, mas o que ele quis dizer foi que desejamos uma segunda vida sem influenciar a sua. Não tenho certeza se isso faz sentido, mas não consideramos vocês como clones ou algum plano de backup. O rosto de Amaterasu se iluminou enquanto ela falava gentilmente. Vocês são nosso eu ideal. Uma imagem espelhada de nós que é capaz de realizar os sonhos que acalentamos sem as algemas que vieram com o nosso nascimento. Lúcifer tossiu e continuou daqui. Sim, talvez eu tenha sido um pouco impróprio. Basicamente, embora herdar os vários aspectos das raças que nos atacaram tenha nos permitido ganhar poderes inimagináveis, isso também trouxe alguns prejuízos. Para vocês podemos parecer deuses, mas a verdade é que somos apenas crianças dominadas. Temos tanto potencial inexplorado e poder que está sendo desperdiçado porque não conseguimos descobrir como usá-lo adequadamente. Lúcifer parecia deprimido por admitir suas próprias falhas. Draco e Eva trocaram um olhar de choque antes que suas mentes compreendessem o que acabara de ouvir. Deveria ter sido óbvio pela explicação deles. Basta olhar para o próprio Draco. O sujeito viveu toda sua vida sem saber que tinha linhagem, então depois de desbloqueá-la, naturalmente não sabia o que fazer com ela. Ele só podia utilizar técnicas instintivas, mas cada movimento que fazia desperdiçava uma enorme quantidade de energia. Esses 9 humanos originais poderiam ser descritos como quimeras de diferentes espécies interligadas, embora mantivessem a mente e o conhecimento de um humano. Já que eles não cresceram nem receberam treinamento daquelas raças inimigas, como deveriam conhecer suas técnicas? Para usar outro exemplo, foi como receber de repente a Excalibur. Era uma espada lendária todo-poderosa e todo-poderosa, mas se alguém soubesse como brandi-la como um bastão, ainda assim seria cortada em pedaços por um mestre espadachim usando uma espada normal. Draco sentiu que fazia muito sentido. Essa admissão também esclareceu algumas de suas outras dúvidas. Em primeiro lugar, porque os 9 humanos originais precisariam se preocupar em buscar vingança contra as raças inimigas se tivessem todos os seus poderes combinados. Se considerarmos a questão dos números, então faria sentido que os 9 humanos tivessem promovido as linhagens, para que pudessem ter soldados para a batalha. No entanto, eles não levaram nenhum membro do lineage junto, indicando que os membros do lineage eram fracos demais para contribuir ou que sua contribuição não mudaria nada significativamente. A resposta provável era que os 9 humanos originais não estavam em desvantagem por números ou poder, mas por habilidade. Draco respirou fundo enquanto ponderava sobre isso. Se isso fosse verdade, então esses 9 humanos originais se tornaram muito poderosos. Eles tiveram muita sorte de o universo ser uma existência única e autossuficiente. Caso contrário, teriam sido atingidos até a morte pelos céus. Não deveria ser um exagero chamá-los de deuses do universo neste momento. E, no entanto, Lúcifer afirmou que eles eram tão pouco qualificados que sua destreza estava longe do que poderia ser. Isso levou Draco à sua segunda pergunta: por que eles se preocuparam em criar as linhagens em primeiro lugar? Parecia um exagero presumir que tudo aconteceu para criar Draco e Eva. Embora este possa ter sido o plano de Lúcifer e Amaterasu, e os outros 7. Afinal, embora o DNA subhumano fosse extremamente útil para a engenharia genética, ele diminuiria o poder dos descendentes. Dê uma olhada em Draco e Eva. Eles foram misturados com genes subhumanos, apesar de serem as réplicas mais perfeitas de seus originais, mas a diferença de poder entre eles e os dois opostos era muito grande. Sem mencionar que Lúcifer e Amaterasu antes deles eram projeções de alguns séculos atrás. A única resposta lógica parecia ser que as linhagens foram criadas como uma forma de base. O objetivo deveria ter sido aumentar o poder médio dos subhumanos, bem como fazer com que pesquisassem meios de melhorar suas habilidades genéticas ao longo de inúmeras gerações. No entanto,
Este argumento parecia um pouco vacilante quando se levava em conta que eles tinham deixado o planeta em vez de ficarem para colher os frutos do seu trabalho. E com base nisso, também se poderia adivinhar a história por trás do local Lorde. Amaterasu assumiu. Seu rosto ficou sério ao falar isso. Deixamos esta mensagem para lhe informar muitas coisas. A primeira é a mais prudente, que é em relação ao seu futuro filho. Peço-lhe, vocês dois não devem absolutamente ter mais do que um filho. Mesmo que nada no universo possa impedi-lo de ter mais, você tem que entender que com o seu poder, essas crianças podem ser poderosas demais. Seu primogênito por si só é algo que ninguém pode prever. Enquanto estou aqui, posso dizer honestamente que não consigo imaginar quais habilidades seu filho pode possuir. A contagem tornará suas vidas mais difíceis do que deveriam ser. Draco e Eva trocaram um olhar mais uma vez. A verdade é que eles nunca consideraram ter mais de um por um motivo semelhante. Eles não precisavam que Amaterasu dissesse isso. Eles entendiam as ramificações do seu ato. O plano de Draco depois de aprender sobre as linhagens sempre foi ter apenas um filho no mundo real. Então, ele poderia promover alguns no mundo do jogo. Um exército composto por descendentes misturados com sua linhagem e várias outras espécies notáveis, como dragões, fênix, elfos, anjos, seria uma força horrível demais para ser imaginada. Lúcifer continuou a partir daí. Outra coisa que desejamos confiar a você é cuidar dos sub-humanos. Eles podem parecer idiotas desajeitados para você, mas com tempo suficiente, prevemos que eles se tornarão uma força que pode se tornar forte o suficiente para subjugar a galáxia. Draco e Eva sentiram. Como esses dois partiram há alguns séculos, eles provavelmente ficariam boquiabertos ao descobrir que os sub-humanos haviam progredido tanto que estavam a centímetros de distância da viagem interestelar. Finalmente, você deve tomar cuidado com as espécies não humanas neste mundo. Quando viemos para este planeta, mudamos a topografia e a evolução dele, mas algumas entidades existiam aqui muito antes de nós. Coisas que confundiriam a mente. Lúcifer balançou a cabeça lentamente. Pelo menos, certifique-se de ter um bom domínio de suas habilidades antes de se aventurar no desconhecido. Para nós, elas eram fracas demais para perder tempo. Para você, elas podem representar grandes obstáculos até que você alcance a perfeição. Draco ficou chocado. Então, ele estava certo. Existia uma miríade de formas de vida no mundo. Eva não ficou tão surpresa. As linhagens também especularam algumas coisas há muito tempo. Eles ainda não tinham encontrado provas concretas, mas pareciam estar no caminho certo. É isso, eu acho. Há muito mais que poderíamos contar a você e temos certeza de que há muito que você quer saber, então esta não será nossa última reunião. Por favor, mantenha sua própria segurança acima de tudo. Vocês são importantes demais para serem perdidos. Amaterasu disse com um leve sorriso, enquanto Ali e Lúcifer desapareciam. Draco e Eva acordaram e descobriram que ainda estavam intimamente ligados um ao outro, embora fosse claramente noite adentro. Draco podia sentir seu membro pulsando em Eva, enquanto a energia de sua linhagem e um pouco mais de sua fonte de linhagem fluíam para o útero dela. Eva também sentia a energia de sua linhagem drenar constantemente, embora a taxa fosse muito mais lenta em comparação com a de Draco. Sua perda da fonte de linhagem foi muito mais fraca, já que a criança cresceria em seu corpo, então as deduções poderiam ser feitas ao longo do tempo. Draco saiu dele e caiu ao lado dela na cama. Ele estendeu a mão e trouxe o corpo esponjoso e ágil de Eva em seus braços, embalando-a como se ela fosse o item mais precioso do mundo. Eva relaxou no peito de Draco, sua respiração ficando mais superficial e suave. Ela sentiu a sonolência tomar conta dela enquanto se banhava no brilho da conexão deles. Além disso, havia agora um zigoto que drenava sua energia constantemente. O próprio Draco se sentia extremamente cansado. Ao contrário de Eva, que perdeu um pouco de uma só vez e continuou a perder, ele recebeu uma enorme quantidade de energia de uma só vez. Apenas manter os olhos abertos tornou-se uma tarefa difícil. Ele suspirou enquanto permitia que a exaustão tomasse conta dele, fechando a sua e sentindo sua consciência escapar para a terra dos sonhos. Quando Draco acordou, ele percebeu que seu corpo estava extremamente fraco e parecia desnutrido. Era como se ele tivesse passado fome durante semanas, o que o chocou. Como ele poderia passar de sua forma perfeita e bem construída para isso?
Ele era um mestre do controle, que precisava de pouco ou nenhum sono, então era impossível que ele tivesse ficado fora por tanto tempo. Draco procurou por Eva e viu que seu corpo ágil também ficou extremamente magro enquanto ela dormia, seu rosto preso em uma máscara de desconforto. Imediatamente, Draco acordou gentilmente. Eva acordou grogue, com os olhos turvos e o cansaço evidente em seus movimentos. Porém, quando ela descobriu o estado de seu corpo, assim como o de Draco, todo seu cansaço foi derrotado. Precisamos consumir o máximo possível de Nusmotes de primeira série. Eles são nossa melhor aposta para nos recuperarmos rapidamente desse estado. Ela sugeriu solenemente enquanto saía da cama. Draco franziu a testa e a seguiu, pegando outro conjunto de roupas. Concordo, mas onde podemos conseguir alguns em curto prazo? Também não tenho fundos pessoais suficientes para comprá-los legalmente ainda. Eva sorriu e puxou uma de suas malas. Ela abriu, revelando o conteúdo. Nenhum único vestido à vista. Em vez disso, estava cheio de alguns dispositivos, algumas armas frias e o resto estava cheio de fileiras e mais fileiras de Nusmotes da primeira série. Você me diz. Ela respondeu atrevidamente. Draco só conseguiu rir e bater de leve em sua bunda apertada, fazendo Eva rir em resposta. Draco abriu a tampa da garrafa e olhou para o líquido arroxeado dentro dela. Ele obviamente tinha visto e bebido muitos Nusmotes de primeira série quando atingiu seu poder ideal durante sua vida passada. Como tal, ele engoliu o líquido de uma só vez, maravilhado com a facilidade com que ele deslizou pela garganta e como foi maravilhoso quando atingiu sua barriga. Sem falar no sabor, era literalmente a melhor sensação que alguém poderia ter ao tocar a língua. Eva bebeu aquela maldita coisa quase toda a vida, mas nunca se cansou dela. Isso deveria dizer o suficiente sobre o quão celestial era. Draco não pôde deixar de gritar de prazer quando os Nusmotes começaram a trabalhar em seu sistema, enchendo instantaneamente de vida e energia. Ele sentiu seu corpo enfraquecido, que parecia um balão vazio, encher-se de poder e potencial. No entanto, não foi suficiente. Draco começou a abrir mais e mais garrafas enquanto bebia o líquido como um louco, seus lábios ficando manchados de roxo por causa dos Nusmotes. Ele parou quando pegou exatamente metade, enquanto deixou a outra metade para Eva, que estava engolindo tantas quanto ele, mas ainda mais descontroladamente. Draco tremeu ao sentir a energia perdida de sua linhagem começar a se restaurar. Do fundo absoluto, passou para 10%, depois 30% e depois 50%. Eventualmente, atingiu o que deveria ser o máximo, mas continuou subindo, o que fez o sujeito tremer. Seu sangue rugiu quando um poder infinito foi injetado nele, e ele percebeu que sua massa negra engoliu tudo isso como se fosse água do mar para uma baleia. Não importa o quanto ele investiu, não foi o suficiente. O rosto de Draco mudou quando ele viu uma massa parcialmente negra dividida em duas cópias perfeitamente iguais da mesma massa, a nova cópia indo para uma área que havia sido retirada para alimentar a criança. Eva também compartilhou a expressão chocada dele enquanto olhava para Draco, expressando que a mesma coisa devia ter acontecido com ela. Em seguida, os dois ficaram muito felizes. Nossa fonte de linhagem pode ser reabastecida. Draco riu. Precisamos de mais. Centenas deles para recuperar tudo. Depois, a nossa manutenção diária e o extra que precisarei para abastecer nosso bebê. Eva comentou seriamente. Draco também ficou sério. Precisamos adquirir uma grande quantidade de Nusmotes de primeira série em pouco tempo. Só consigo pensar em um lugar. Eva assentiu. Devemos tirar isso do grupo mafioso T-Boys. A menos que algo mude, eles deveriam ser o número 1 sublinhado na cidade e deveriam ter um enorme estoque em algum lugar para o comércio ilegal. Vamos nos preparar então. Você e eu somos tudo o que precisamos para deixar esses idiotas de joelhos. Draco sugeriu com um sorriso maligno no rosto. Draco, espere. Em termos de força bruta, somos incomparáveis, mas temos que nos lembrar do aviso daqueles dois. Eva parou Draco rapidamente enquanto expressava suas preocupações. Draco fez uma pausa e pensou sobre isso. Eva estava certa. Ele ainda estava pensando que todos sob o céu eram apenas humanos normais. E se T-Boys escondesse um exército subterrâneo de lobisomens? Claro, isso era extremamente improvável. Ainda assim, a moral da história é que era agir com cautela. Qual é o seu plano, Eva? Draco perguntou com curiosidade.
Eva sorriu sombriamente. Ainda não nos unimos no mundo real com nossas linhagens de controle. Podemos usar esse tempo para testar nossa química. Draco assentiu com aprovação. Então, um entra pela luz e o outro pela escuridão. Você é verdadeiramente insidiosa, minha donzela celestial. Eva sorriu com intenção maliciosa enquanto tirava uma adaga da mala. Em breve, eles entenderão que ou se curvam diante de você ou morrem. Porém, Draco caminhou até ela e abraçou gentilmente. Nós, não eu. Somos uma equipe agora e não posso estar no meu melhor sem você. Eva corou e falou baixinho. Mas no fundo, ela balançou a cabeça. Tudo o que Draco acabou de dizer foi apagado do cérebro dela. Neste mundo, só existia ele e seus objetivos. Pensar de forma diferente era simplesmente absurdo e ilógico para ela. Os dois começaram a se preparar enquanto planejavam sua incursão. Com Eva sendo quem se infiltrava enquanto ele invadia, os dois se vestiam de maneira diferente. Eva usava um par de shorts e um top curto de mangas compridas que exibia sua barriga e ombros. Draco teve que parar para se maravilhar com quão incrível ela estava daquele jeito. Nota do autor: não sou especialista em roupas femininas, então não tenho certeza se meu nome estava correto. Suspiro. Esse papai é muito bonito. Veja como minha alma gêmea é extraordinária. Quem pode se igualar a ela senão eu? Draco pensou arrogantemente. Eva quase tropeçou ao ver novamente a expressão desavergonhada de sempre em seu rosto, mas mesmo assim ficou quieta. Draco usava shorts camuflados vermelhos justos e um suéter branco de mangas compridas. Ele usava seus tradicionais chinelos pretos, enquanto Eva usava sandálias gladiadoras. Quando os dois saíram do quarto, todas as atividades foram interrompidas enquanto eles apreciavam a magnificência da dupla. Eva não se preocupou em usar véu dentro do castelo, já que este era o reduto deles. Porém, se as pessoas poderiam ou não vê-la fora do castelo era irrelevante, já que ela seria invisível para todos. Desviar a luz ao redor de uma grande área a esgotou, mas desviar a luz ao redor de si mesma tinha sido a base de suas habilidades furtivas antes de alcançar o controle em sua vida passada. Foi ainda mais agora. Draco sinalizou para Kainu, que por acaso estava ao lado de Sanji em um dos quartos maiores. O sujeito conseguiu se livrar do torpor enquanto corria até do maligno sem conseguir tirar os olhos deles. Prepare um carro para nós, Akainu. Eva e eu temos alguns planos para realizar. Draco comandou com um sorriso. Quando Akainu viu sua expressão e ouviu suas palavras, sua mente clicou. Ele imediatamente entendeu que os dois estavam prestes a fazer algo ultrajante e provavelmente iriam sozinhos. Aguentar. Nesse caso, por que levá-la junto? Seria muito melhor levar algum dos meninos junto, a menos que... Akainu respirou fundo. Será que ela também era uma especialista? Espere um momento. Essa aura que ela emitiu? A princípio, ele não percebeu, por causa da proximidade de Draco, mas sentiu o mesmo sentimento de pavor vindo dela e de Draco. Por Deus! Dois jovens mestres do controle. E eles eram um casal. O rosto de Akainu endureceu enquanto ele se movia para cumprir a ordem de Draco. Preparem os meninos do sedã. O irmão Draco e a madame estão saindo. Logo, Draco e Eva estavam sentados confortavelmente na traseira de um sedã preto, sendo levados ao seu destino. Quando disseram ao motorista para onde estavam indo, ele inicialmente se assustou, mas sua excitação aumentou. Por assim dizer, ele estava acelerando loucamente. Que piada! Temer. Ele não entendeu o significado de tal palavra. Afinal, ele não tinha lido o dicionário antes. Mas isso não vinha ao caso. Ele teria a oportunidade única de testemunhar Draco e sua mulher misteriosa, mas celestial, derrubando o grupo mafioso número sublinhado de sua cidade. Depois que isso acontecesse, quem se atreveria a mexer com eles? Os caminhos que isso abriria para eles nas sociedades clandestinas seriam infinitos. Draco suspirou levemente. Ele teria gostado de visitar o cartel, mas não era algo tão simples quanto visitar um mero grupo mafioso. O cartel era uma organização, um conglomerado de diferentes poderes esmagados em um poder monolítico que era terrível demais para ser comentado. Se ele ousasse visitar o cartel, teria que escrever rapidamente seu testamento antes de partir, para que pudesse completar seu suicídio de maneira adequada. Enquanto pensava nisso, sentiu o veículo desacelerar.
Draco olhou para frente e viu uma mansão muito grande e opulenta à sua frente, que pareceria perfeita na década de 1960. Nos portões havia 2 guardas e podiam-se ver várias patrulhas aqui e ali. Como você quer entrar, irmão Draco? O motorista perguntou com as mãos trêmulas. Draco sorriu e apontou para a frente. Pela porta da frente. Guild Wars capítulo 134. A dupla maligno sedã preto parou perto dos portões enquanto os guardas da frente se moviam para interceptá-lo. Pela marca do carro, eles não tinham certeza se não era um convidado importante lá dentro, então não ficaram bruscos tão rapidamente. Era mais sensato descobrir quem eles eram antes de lidar com a dor, se necessário. Bom dia, posso saber quem você é e que negócio você tem? Um guarda perguntou enquanto aproximava o rosto da janela do motorista para ver quem estava lá dentro. Quando ele olhou para trás, ele só viu Draco sentado ali languidamente. Na verdade, o próprio motorista nem percebeu quando Eva desapareceu. No momento em que o guarda viu Draco, seu rosto empalideceu. Afinal, os vários grupos mafiosos receberam informações sobre o que ele havia feito no lote do irmão sanguíneo e sobre como ele quase sozinho arruinou os Cardinals. Até mesmo o pessoal mais minucioso recebeu um tiro na cabeça de Draco e um aviso para não mexer com o homem, mas para reportar aos seus superiores imediatamente. A parte mais assustadora não se limitou ao que ele fez, foi sua idade e suas habilidades. Um mestre de controle tão jovem significava que seu futuro era ilimitado. Ofender tal poder era tolice. Até o cartel hesitaria 1, 2 ou 3 vezes antes de tomar uma decisão. Por favor, entre, Sr. Draco. Vou informar o chefe sobre sua chegada. O guarda gaguejou fracamente. O outro que ficou para trás viu seu companheiro voltar parecendo assustado e espiou ele mesmo dentro do carro. Assim que percebeu que a pessoa sentada atrás era Draco, seu rosto mudou e ele abriu o portão apressadamente. Por que eles fariam isso sem se reportar? Porque os bois, e qualquer grupo mafioso, exceto os irmãos sanguíneo, só estavam unidos pelo medo e pelos benefícios. Esses guardas comuns não eram leais, eles apenas estavam com medo do resultado caso falhassem. Sendo assim, quando conhecessem uma pessoa que pudesse matá-los e fosse muito mais assustadora que seu empregador, o que fariam? Manter seus terrenos diante da morte? Não, eles preferem prolongar suas vidas, mesmo que por alguns momentos, e então lidar com as consequências, em vez de aceitar uma conclusão precipitada. Draco apenas sorriu enquanto o sedã preto entrava no pátio da mansão, estacionando perto da fonte e perto das portas principais. Ele saiu lentamente do veículo, espreguiçando-se levemente enquanto caminhava até a entrada. Cada passo seu era medido e havia uma certa confiança convincente em seu andar que o fazia parecer onipotente. Antes que ele pudesse entrar, as portas duplas se abriram sozinhas, quando um grupo de criadas saiu. Eles eram em sua maioria jovens e bonitos, mostrando que o grupo mafioso T-Boys tinha um grande gosto por sua ajuda. Seus olhos brilharam quando viram Draco e sentiram sua aura, mas eles ainda se curvaram, tratando-o como o convidado lendário que deveriam esperar. Draco os ignorou e caminhou até o último andar da mansão. Ele passou por muitos quartos e por mais do que alguns lacaios estacionados e totalmente armados, antes de chegar à sala principal da mansão. Todos os lacaios estavam de olho nele, mas ele caminhava confiante como se a existência deles nada mais fosse do que poeira flutuante. Isto aumentou o efeito que ele emitia, reduzindo sua coragem e solidariedade. Draco abriu esta porta para ele também, e uma empregada mais madura fez uma reverência ao convidá-lo a entrar. Ao fazê-lo, foi admitido numa sala com mais de 20 homens, apenas um deles sentado num sofá enquanto os outros permaneciam de pé pela sala, totalmente armados e capazes. Draco não foi instigado por ninguém antes de se sentar no sofá oposto e começar a mastigar alguns dos salgadinhos que estavam na mesa. Mesmo que fosse comida de baixa qualidade, em relação aos membros do lineage, ele ainda gostava do sabor de comer essas coisas. Isso fez o homem à sua frente franzir a testa profundamente. Ele não gostava da indiferença de Draco já que havia um decoro para esse tipo de situação, uma situação com a qual Draco nem fingia se importar, mas ele só podia tolerar isso por enquanto. Como era de se esperar, essa entrada que eles criaram para ele deveria mostrar seu poder e intimidá-lo, mas claramente falhou miseravelmente. Draco não pareceu nem um pouco comovido. Isso aumentou a pressão sobre o líder dos bois,
já que ele não tinha certeza de qual era exatamente o objetivo final de Draco. Ele veio para formar uma parceria. Ele veio mediar ou negociar em nome de alguém. Ou ele veio para conquistar. O comportamento de Draco indicava todos os três e ainda nenhum. Foi por isso que eles ficaram tão sufocados. Como eles deveriam recebê-lo se nem tinham ideia do que ele queria? O líder dos bois era extremamente mediano. Ele não era bonito nem feio. Era o tipo de cara que você veria ao escolher padrão no menu de criação de personagem. Sua altura parecia ser de 1,70 metros, o que o tornava ainda mais mediano. Ele tinha olhos castanhos claros e cabelos pretos bem penteados. Ele usava uma camisa azul simples de mangas compridas enfiada nas calças pretas. Sua gravata preta contrastava com seus mocassins pretos, dando-lhe uma aparência mais formal. Ele se serviu de um pouco de uísque e bebeu lentamente enquanto olhava para Draco. Enquanto isso, Draco continuou mordendo os lanches enquanto olhava para ele com um sorriso divertido. Ambos entenderam que a primeira pessoa a falar admitiria ter a vantagem, então se contentaram em esperar. Draco se sentiu especialmente relaxado apenas mastigando preguiçosamente enquanto tinha chance de pensar em seus planos para o futuro. Suspiro. Ele estava ocupado demais para ter um momento livre e agora esse sujeito lhe concedeu alguns minutos para pensar. Porque ele deveria quebrar o silêncio se assim fosse. Enquanto isso, o líder dos bois não estava tão confortável. Sua testa começou a brilhar de suor enquanto ele continuava a beber seu álcool com indiferença, mas a pressão estava aumentando sobre ele. Draco não era um sub-humano, ele era metade de um humano verdadeiro, ou um humano superior. O tipo de aura que ele emitia era muito angustiante para pessoas normais, mas ele geralmente a mantinha trancada. No entanto, ele naturalmente o lançou a todo vapor neste momento. Não foi limitado ao líder dos bois, mas os vários homens e mulheres na sala também estavam sofrendo muito. Eles não puderam deixar de pensar nos rumores sobre os mestres do controle e sentiram que todos esses rumores eram uma ninharia comparados a experimentar a coisa real. Claro, eles confundiram as características do controle, pensando que os efeitos de sua linhagem faziam parte disso, o que Draco não se incomodou. Se eles atribuíssem todas as coisas malucas que ele poderia fazer ao controle, então seria ainda melhor. O líder dos bois viu o sofrimento de seu povo e sabia que a situação estava acabada. Somente um idiota consanguíneo fingiria que tudo estava bem se tudo ao redor estivesse pegando fogo. Ele suspirou e iniciou a conversa com seriedade. Bem-vindo à nossa humilde morada, jovem Draco. Você pode me chamar de Derek, eu sou o líder do glorioso grupo T-Boys. Com um leve sorriso, ele se recostou no sofá. Eu me pergunto qual é o propósito da sua presença aqui. Draco só conseguiu rir. Estava claro que esse tal Derek era prudente o suficiente, mas ele simplesmente se recusou a comer uma perda, então tentou reprimir Draco com palavras. Derek, certo? Você é o líder deste grupo? Nada mal, você fez um ótimo trabalho ao criá-los. Há disciplina e habilidade nos movimentos de seu pessoal, o que mostra porque os bois são número sublinhando um grupo nesta cidade. Draco não estava nem mentindo ou tentando bajular, apenas afirmando um simples fato. Esses homens aqui eram um pouco menos capazes que os irmãos Sanguigno em termos de habilidade. Foi por isso que Draco não trouxe nenhum deles, pois isso apenas os mataria. Ao ouvir o elogio honesto de Draco, Derek suspirou de alívio e tornou-se muito mais amigável. Ele adivinhou que Draco veio aqui para se aliar a eles, o que era o melhor resultado possível. Quando ele pensou sobre os benefícios da parceria com um jovem mestre de controle e seu grupo emergente que continha os irmãos Sanguigno, ele não pôde deixar de sentir seu coração pulsar. Os bois estariam subindo na classificação em escala nacional em breve. Como tal, sua resposta foi muito suave. Obrigado, Draco. Nós nos esforçamos muito para alcançar nosso nível atual e estamos apenas um pouco orgulhosos do que alcançamos. Você tem algum plano para nós? Draco assentiu. Isso mesmo. Gostaria de obter um determinado produto do seu grupo mafioso, de preferência a granel. Ele queria uma negociação comercial. Que ótimo dia foi esse. Derek ficou muito feliz. Mesmo com seu comércio ilegal e seus negócios habituais, ele nunca seria capaz de ganhar tanto quanto o mestre de controle poderia. Ele poderia literalmente ganhar muito dinheiro com esse acordo, desde que negociasse bem. Seu empresário interior ergueu seu rosto ganancioso enquanto seu sorriso se tornava muito
Perigoso. Qualquer comprador que visse aquele sorriso deveria esconder a carteira e fugir do vendedor. Caso contrário, choraria lágrimas de sangue após a venda. Como o irmão Draco gostaria de lidar com o acordo? Devemos usar dinheiro, títulos ou permuta? Derek perguntou suavemente. Draco apenas riu, um ato que assustou Derek, mas ele rapidamente se juntou à risada, mesmo não sabendo exatamente o que havia de engraçado no que ele disse. Eu nunca disse nada sobre fazer um acordo ou pagamento. Estou aqui para pegar todos os seus nusmotes da primeira série e você pode se curvar diante de mim por permitir que você viva depois. Draco afirmou com um sorriso amigável. A risada de Derek foi interrompida quando a temperatura na sala baixou. A tensão aumentou enormemente quando os vários homens e mulheres na sala ergueram seus armamentos e apontaram-nos para Draco de repente. Draco permaneceu sorrindo enquanto tudo isso acontecia, mesmo enquanto Derek lançava um olhar sombrio e assassino em sua direção. Que porra você está dizendo? Você nos leva para uma porra de uma instituição de caridade? Você acha que pode entrar aqui e pegar o que quiser só por causa do controle? Ele rugiu, mas apesar disso não deu ordem para atirar. Ele sabia que assim que o primeiro tiro fosse disparado, tudo ficaria caótico. Esqueça seus homens. Ele provavelmente morreria na batalha se isso acontecesse. O que é pior, os mestres do controle estavam sendo comparados a baratas que se recusavam a morrer mesmo quando havia uma explosão nuclear. Draco ignorou todas as armas apontadas para ele e falou enigmaticamente. Eu honestamente não acho que você tem o suficiente para me derrubar, Derek. Apenas os 20 de vocês nesta sala não estão à altura. Todos olharam para Draco como se ele fosse um idiota. Mesmo que não houvesse homens suficientes na sala, e toda a mansão, ele achava que poderia derrubar todo mundo com apenas os poucos que tinha. Presumo que este quarto seja a prova de som, certo, Derek? Draco perguntou com um sorriso maroto. Derek ainda não conseguia entender o que Draco queria dizer, mas começou a sentir uma má premonição em seu coração. Isso não é da sua conta. Eu aconselho você a se foder agora mesmo, antes de te matar. Draco dispensou as ameaças de Derek como se fossem acessos de raiva de uma criança. Acalme-se, Derek. Por que você não pede a um de seus homens para verificar lá fora, HM? Ou talvez apenas ligue para seus homens. Derek percebeu que algo estava terrivelmente errado quando Draco sugeriu isso e até mesmo seus homens compartilharam suas preocupações. A empregada que abriu a porta para Draco não pôde deixar de espiar para fora para ver o que estava acontecendo. Quando ela viu, ela gritou e caiu de bunda, rastejando de volta para o quarto como se tivesse visto o próprio inferno. Neste ponto, Derek já podia adivinhar o que havia acontecido lá fora quando seu coração caiu no estômago. Alguns dos homens também espiaram para fora e suas reações apenas reforçaram ainda mais seu palpite. Draco acenou com a mão para o lugar ao lado dele no sofá, sua voz levemente zombeteira enquanto dizia: eu gostaria que você conhecesse minha outra metade, minha alma gêmea, Eva. A forma de Eva apareceu de repente na sala como se ela sempre tivesse estado lá, assustando muito a todos. Como ela usava véu, era difícil ver seu rosto, mas mesmo assim nenhuma delas tinha tempo ou disposição para admirar a beleza. Seus corações. Não, suas almas tremiam. Eles entenderam profundamente que já estavam mortos, mas o ato foi adiado por qualquer propósito que essas duas aberrações anormais tivessem. Derek estava ofegante, como se tivesse acabado de sobreviver à maior batalha de sua vida. Olhando para a situação, porém, a metáfora não era aplicável. O que você quer de nós? Ele perguntou fracamente. Você não me ouviu da primeira vez? Estamos aqui para seus nusmotes da primeira série. Tudo mais que você tiver, pode ficar com ele. Não nos importamos com eles. Vou mandar alguém vir buscá-los em breve. Draco respondeu levemente. O rosto de Derek escureceu ao ver os olhares traumatizados de seus homens. Se sim, por que você deve matar todos os meus homens? Esta era a pergunta em sua mente. Ele queria arrancar os cabelos, mas estava atordoado demais para sequer se mover. Teria sido bom matar apenas alguns para provar seu ponto de vista, mas porque cada um fora da sala. Ficou claro pelo silêncio e pela falta de resposta que todos os seus homens deveriam partir. Não havia como eles não serem capazes de perceber o que acabara de acontecer. Eles continuaram vindo depois que eu matei alguns, então fiquei irritado e matei todos eles.
Eva respondeu com insatisfação. Draco riu enquanto o resto da sala sentia seus corações morrerem. Só porque ela estava irritada, ela matou todos eles a sangue frio? Que tipo de lógica era essa? Esses dois não tinham um pingo de respeito pela vida humana. Os olhos de Derek ficaram vermelhos enquanto ele olhava para a dupla, suas mandíbulas apertando repetidamente enquanto sua têmpora latejava. Pegue. Você pode levar tudo. Apenas deixe o resto de nós vivos. Ele implorou com uma expressão cheia de ódio, seus olhos nunca deixando a dupla. Aliás, Draco assentiu e ligou para Kainu usando seu Uluat. Como vai, irmão Draco? Akainu perguntou curioso, seu rosto aparecendo na tela projetada. Traga 3 caminhões articuladores para transportar algumas mercadorias do local da sede do T-Boys, afirmou Draco. Akainu parou por um segundo antes de fazer uma pergunta muito estranha. Quantos deles você deixou vivos? Draco olhou ao redor da sala e contou. Cerca de 24. Por que você pergunta? Akainu suspirou e esfregou o rosto. Você pode muito bem matar todos eles. Eu irei com Sanji e alguns garotos para assumir seus negócios mais tarde e colocar isso em seu nome. Draco ficou surpreso com isso. Você pode? Quanto tempo isso vai demorar? Akainu nem pensou antes de responder. No máximo, uma semana. Vou começar a me preparar agora. Draco assentiu e encerrou a ligação. Ele conhecia bem todos os grupos mafiosos. No entanto, os irmãos Sanguíneo foram os mais obscuros, especialmente em sua vida passada. Ele sabia mais sobre os bois do que sobre os Sanguíneo Brothers, especialmente sobre seus ativos. Ele parecia descobrir cada vez mais que esses sujeitos eram extremamente hábeis e misteriosos, mas isso não diminuía sua confiança neles. Eles eram bons demais e até mesmo Eva confiava neles, dada sua ampla reputação de estarem dispostos a morrer pelos seus próprios. Enquanto isso, a sala já estava coberta de sangue. No momento em que Akainu disse a Draco para matar todos eles, Eva desapareceu de seu assento e começou a massacrar os homens restantes na sala sem hesitação. Os homens naturalmente abriram fogo contra ela para se protegerem, mas foi inútil. Ela só apareceria diante deles quando matasse alguém antes de retornar à invisibilidade e matar outro em menos de uma fração de segundo. Ela era como um fantasma, um ceifador que trouxe a morte a todos aqueles que encontrou. Ela só usou uma adaga e os dedos para cortar a garganta ou arrancar os olhos. Às vezes, ela enfiava a mão no peito deles e tirava um coração, esmagando-o na palma da mão como se fosse um balão d'água. Seu rosto estava calmo o tempo todo e seus olhos não demonstravam emoções, como se ela estivesse cortando pedaços de madeira em vez de outros seres humanos. Draco sentou-se lá com as pernas cruzadas e acabou de terminar sua conversa com Akainu enquanto ponderava como lidar com os vários ativos dos bois. As balas apontadas para ele apenas o evitaram no último segundo, como se estivessem com medo de atingir Draco. O sangue dos membros mortos na sala parecia ser atraído para ele enquanto rastejava pelo chão e entrava em sua pele através da sola do pé. Essa visão assustou tanto Derek que ele só conseguiu tremer no assento. Como ele poderia ser corajoso diante de uma visão tão horrível? Ficou claro que esses dois não eram humanos, mas sim monstros sobrenaturais. Depois que Eva massacrou brutalmente todos os outros, ela apenas se sacudiu um pouco, fazendo todo o sangue acumulado cair de seu corpo como se ela fosse um pano inoxidável. O restante rastejou novamente em direção a Draco e entrou em sua pele. Draco levantou-se da cadeira e acenou com a cabeça para Derek. Obrigado pela excelente experiência, Derek. Farei questão de cuidar de suas antigas propriedades com cuidado e diligência. Dizendo isso, Draco acenou com a mão e enviou um balde cheio de ácido estranho de seu braço agora dracônico, que espirrou no pobre homem. O sujeito gritou de agonia e terror quando sua pele começou a chiar e derreter. A dor era indescritível. Foi muito pior do que ser queimado vivo. A dupla o deixou morrer dessa maneira, andando pelo corredor que causava vômito e estava cheio de corpos desmembrados e grandes quantidades de sangue. Nenhum cadáver estava inteiro e podia-se ver que Eva ficou realmente irritada ao matar alguns de maneiras horríveis. Draco apenas observou tudo isso com indiferença, pois não era nada. Ambos já tinham visto e feito coisas piores antes. Quando eles saíram da mansão, podia-se ver uma trilha vermelha seguindo Draco. O grande volume de sangue que o seguia como um cachorro atrás de seu dono era iluminado pelo sol da manhã. A mansão dos bois tornou-se estranhamente silenciosa, pois agora estava desprovida de vida.
Um contraste direto com quão animado estava há apenas meia hora. Guild Wars capítulo 135. A dupla preguiçosa Draco e Eva estavam sentados em seu quarto enquanto bebiam nos motes da primeira série como se fossem água. Ao redor deles havia quase 300 garrafas vazias, mas os dois continuaram andando. Já era final da manhã, quase chegando ao início da tarde. Faltavam apenas cerca de 2 horas para que a atualização do Boundless fosse concluída e eles pudessem retornar para continuar sua conquista do mundo interior. Como tal, eles aproveitaram esse tempo para descansar enquanto se deliciavam com o produto consumível mais caro do mundo até hoje. Até o homem mais rico do mundo desejaria apedrejá-los até a morte se pudesse vê-los desperdiçar tantos em tão pouco tempo. Draco e Eva estavam longe de estar satisfeitos, especialmente Eva. No passado, ela estava bem bebendo uma por dia, mas agora, depois de ter passado dos 200, ainda não era suficiente. Não só ajudou a recuperar a energia da linhagem sanguínea, eles descobriram que também melhorou a fonte perdida da linhagem sanguínea. Se não fosse pelo aviso de Amaterasu, ela poderia renunciar ao seu desinteresse por um segundo filho depois deste, a fim de aumentar o número de sua família. Como eles poderiam recuperar a fonte da linhagem, eles também poderiam ter tantos filhos no mundo do jogo e injetar a fonte da linhagem neles. Bem, principalmente Draco. Eva era praticamente tão sexual com qualquer coisa que não fosse ele, e ela só estava interessada em dar à luz o filho deles. Ela não tinha nenhum interesse em nenhum outro ser. Draco, porém, estava ambicioso para misturar as coisas. Quanto ao mundo real, seu DNA pertencia a Eva. Esqueça ter filho, ele nem olharia a vagina de outra mulher aqui. No mundo digital, porém, sua reticência original havia diminuído. As coisas que ele poderia criar com sua linhagem e as de quaisquer raças dominadas que existissem seriam ótimas. Seu primeiro alvo foi a Dragonês sob o assentamento Vita. Não importa o que acontecesse, aquela fera iria dar à luz para ele um meio-dragão negro, meio-dragão que ela fosse. Ela seria o teste perfeito para verificar sua compatibilidade com outras espécies. Afinal, um humano e um porco não poderiam conceber um filho, mesmo no mundo digital. Só porque era humanoide nem sempre significava que seriam compatíveis. Por outro lado, um humano e um membro da tribo porco dos homens besta. Certamente era extremamente provável que concebesse com outras raças, já que esse era o principal benefício racial dos humanos em Boundless, mas não se podia dizer com certeza. Bem, Draco estava livre para testar como quisesse. Havia muitas corridas em Boundless, então ele tinha uma longa jornada pela frente. Eva, sinto que estamos agindo como um jovem mestre e uma princesinha mimados. Draco disse de repente com uma expressão estranha no rosto. Eva também congelou ao perceber que eles realmente estavam agindo como novos ricos de segunda geração, com a maneira como se deitavam na cama tão preguiçosamente enquanto usavam recursos preciosos sem se preocupar com seu valor. Claro, eles não estavam realmente desperdiçando nada. Draco caiu para 70% de pureza de linhagem em relação aos 95% iniciais, enquanto Eva caiu de 80% para 70%. Depois de consumir quase 200 garrafas cada, eles retornaram para 93% e 79%, respectivamente. Eva ainda estava perdendo um pouco da fonte de linhagem por segundo, mas percebeu algo assustador depois de atingir seu 250º frasco. A pureza de sua linhagem não parou de aumentar. De 80%, passou para 81%, 82% e finalmente parou em 90%. Sem conseguir subir um centímetro mais alto, por mais que ela bebesse. Draco também experimentou algo semelhante. Quando ele alcançou sua 300ª garrafa, sua pureza aumentou de 95 para 96, 97, 98 e finalmente parou em 99%. Mesmo que 4% possam não parecer muito no papel, cada porcentagem de pureza da linhagem sanguínea era uma diferença qualitativa. Se alguém usasse o cultivo como medida, cada porcentagem seria semelhante a um grande reino. Draco alcançando 99% significava que ele era o ápice do que poderia alcançar até encontrar uma maneira de fundir completamente os genes caóticos que estavam fortemente ligados ao DNA subhumano. Os 90% de Eva significavam que ela ainda tinha espaço para crescer, mas com seu imenso treinamento, seu crescimento foi ainda maior que o de Draco em termos de quão poderosos isso os tornava atualmente. Os dois compartilharam um olhar.
Eva consumiu nos motes da primeira série durante toda sua vida passada e esta. Sua linhagem sanguínea não aumentou nem 0,000000000000000%, muito menos. Se tudo o que fosse necessário fosse a grande ingestão de Nusmotes de primeira série, as linhagens já teriam descoberto há muito tempo e o mundo não seria tão pacífico como era agora. Claramente, algo mudou neles, não nos Nusmotes. A única coisa em que conseguiram pensar foi quando compartilharam seu yin e yang vital, bem como o estranho fenômeno que ocorreu quando Draco semeou Eva. Ele se transformou em um dragonoide e ela em uma deusa do sol. Depois disso, eles foram enviados para a memória da linhagem, mas seus corpos ainda estiveram intimamente conectados pelo que devem ter sido horas a fio. Eles não tinham certeza se foi o ato de impregnação ou conexão posterior, mas algo que trocaram deve ter melhorado sua pureza básica. A verdadeira questão era, Lúcifer e a Mater Azul planejaram que isso acontecesse ou foi algo que ninguém poderia ter previsto? Draco e Eva pararam de consumir recursos preciosos e olharam em volta com um pouco de vergonha e constrangimento. Tantas garrafas vazias de Nusmotes de primeira série. Quantas pessoas em todo o mundo poderiam ter sido bem nutridas se tivessem bebido? Não, a maioria já teria ficado satisfeita se pudesse ter recebido uma solução bastante diluída misturada com água. Vender garrafas de água com apenas 1% de pureza teria garantido que ela se esgotaria instantaneamente. Suspiro, qual era a utilidade de lamentar essas coisas? Afinal, era melhor usá-lo para abastecê-los. Além disso, quando algum deles se preocupou em considerar o bem maior de algumas pessoas aleatórias que eles nunca encontraram. Draco se levantou da cama ao ouvir uma batida na porta. Com seu controle ativo, ele pôde perceber que eram Akainu, Sanji, Jade assim como Sherry e Juni. Draco abriu a porta para eles e os deixou entrar no quarto. Quando viram todas as garrafas vazias espalhadas e uma delas ainda nas mãos de Eva, ficaram tão chocados que quase gritaram. Pelo amor de Deus, não fazia nenhum dia desde que os adquiriram, por que desperdiçar tantos deles? Na verdade, como eles poderiam beber tanto sem morrer de toda aquela energia? Afinal, no passado houve muitos idiotas voluntários que foram obrigados a beber o máximo que podiam para ver o que aconteceria. Tudo em nome da ciência. Basta dizer que mesmo a melhor coisa em doses muito grandes provou ser fatal. Draco apenas sorriu e sentou-se no sofá da sala. Eva permaneceu deitada na cama, apenas olhando para os companheiros ali com total tédio. Akainu e Sanji já tinham visto Eva, mas esta foi a primeira vez de Jade, Sherry e Juni. Eles ficaram naturalmente surpresos ao ver tamanha beleza na cama de Draco. Jade e Jade sentiram o coração afundar ao verem a magnificência de Eva. Eles não amavam Draco de verdade, eles estavam em um atoleiro semelhante ao de Hina. A beleza física de Draco e o efeito de sua herança do anjo negro eram perfeitos se alguém se contentasse em ser um bastardo lascivo que queria bater em tudo sob o céu, mas isso não capturava o coração ou a alma. Para isso, Draco teria que trabalhar como qualquer outro sujeito. É certo que ele teve uma vantagem inicial, mas o amor verdadeiro não era tão fácil de encontrar como certos romances afirmavam. O que mais constituiu o amor no mundo real era a atração física e a luxúria. Quando esses dois desaparecessem, a maioria dos relacionamentos desmoronaria e seria ainda pior para os casamentos, pois esse conceito possui um compromisso mais pesado. Para realmente capturar o coração de um homem ou mulher, era necessário um comportamento, uma linha de pensamento e um comportamento específicos. Então, naturalmente, Jade e Jade se sentiram pressionadas por Eva. Com uma mulher como ela ao seu lado, porque Draco se daria ao trabalho de olhar para eles. Enquanto isso, a mente de Sherry processava as coisas de maneira diferente. Ela originalmente planejou seduzir alguns dos irmãos sanguíneos e criar uma facção leal a ela. Eventualmente, ela teria meios para escapar ou assumir o controle do grupo. Mas quando os olhos de Eva pousaram em seu corpo, seu coração estremeceu e ela rapidamente olhou para baixo. Todos os pensamentos de resistência pereceram e ela jurou se tornar o que Draco queria que ela fosse nesta vida. Por quê? Porque ela era mais madura do que qualquer pessoa na sala e muito mais maligna e insidiosa. Ela ajudou seu amado esquema de Ferdinand e Barão d'Or em muitas conspirações e conheceu muitos lados da sociedade. Ela viu o jeito que Eva olhava para ela, assim como o jeito que Eva olhava para Draco.
Eva não se preocupou em esconder aquela luz fanática de devoção em seus olhos enquanto olhava para Draco. Ela também viu a insensibilidade e a inutilidade nos olhos de Eva. Esta era uma mulher que não se esquivava de nada, desde que considerasse necessário. Sherry também tinha ouvido falar que ela provavelmente também era uma mestre do controle, o que dobrou seu medo. Com Eva por perto, ela decidiu viver sua vida como uma freira e fazer tudo o que lhe pedissem. Eva pode não ter possuído os olhos divinos de Kaelo, mas ela aprendeu tanto as máximas sociais quanto a linguagem corporal por ser uma assassina em que se concentrava em interrogatório, espionagem e inteligência. Ela podia adivinhar a linha de pensamento de Sherry, mas e daí? Ela estava mais interessada em June, quem se tornaria o escravo reprodutor de Draco em Bondless. Ela também ficou satisfeita em ver Jade e Jade, que ela conhecia no passado. Ela não interagiu socialmente com eles como fizeram com Escape, mas lutou contra eles muitas vezes. Assim como Draco, Eva sentiu que havia algo diferente nesta Jade atual da outra que eles conheciam. Os 6 convidados sentaram-se no sofá, com as 4 mulheres sentadas em frente a Draco enquanto os 2 homens ficaram de lado. Eles poderiam ter se sentado em outro sofá, mas não iriam ficar por muito tempo. Draco olhou primeiro para Kainu. O chefe da máfia de rosto severo puxou profundamente o charuto aceso antes de falar com aquela voz supressiva e poderosa. Já estamos assumindo os vários negócios dos T-Boys. Seu valor estimado de ativos é de US$ 30 milhões. Eles tinham cerca de US$ 5 milhões em produtos guardados em seus vários armazéns, dos quais os US$ 3 milhões estão em sua posse no momento. Akainu apontou para os frascos abertos e fechados de nosmotes de primeira série. Draco ponderou por um momento antes de falar. Mova todos esses ativos para o nome dos irmãos sanguíneo por enquanto. Aqueles que estão consertados devem ser mantidos ou reformados, especialmente edifícios. Quanto aos ativos circulantes, troque-os por dinheiro e depósito na conta do grupo. Você será o gerente principal dessa conta. Akainu assentiu e saiu da sala imediatamente. Ele não precisava ser melodramático sobre a confiança que Draco depositava neles. O relacionamento deles tinha ido além de parceria até mesmo de irmandade. Eles eram mais como uma família. Draco se virou para Sanji. O sujeito bonito e suave tinha um cigarro aceso na boca enquanto seu lindo rosto estava preso em um sorriso zombeteiro. Mais uma vez, isso não era Sanji zombando. Na verdade, ele era um cara muito legal, mas era assim que ele sorria genuinamente. A rede está quase pronta e este é o palco para montar as especializações que você quiser. A pequena Jade Belty e eu gostaríamos da sua opinião. Draco gesticulou para Eva. Ela cuidará de toda a nossa inteligência e espionagem. Eva é quase divina nessas áreas, então faça o que ela diz e observe a mágica acontecer. Se ela não estiver muito ocupada, sinta-se à vontade para perguntar a ela sobre qualquer coisa. Você pode realmente aprender coisas com ela. Eva sorriu e acenou para Sanji. Já que Draco confiava nos irmãos sanguíneo e parecia próximo deles, ela também não seria fria com eles. Já que ela trabalharia extensivamente com Sanji, seria melhor ter um bom relacionamento. Sanji acenou com a cabeça para Eva e caminhou até a cama onde ela havia ficado. Como Eva estava vestida com uma camiseta larga que pertencia a Draco e cueca, ela não queria sair da cama, mas isso era importante, então ela teve que sair. Eva era curvilínea, mas era bem mediana em termos de tamanho, então, embora parecesse saborosa, ela não incitava a luxúria como Rino ou Maria fariam. Sua herança de donzela celestial também garantiu que a maioria que a visse iria querer adorá-la. Sanji e Eva saíram da sala para cuidar da configuração. Draco então focou em Jade e Jade, que ainda agiam reprimidas por Eva. Eles mal conseguiam levantar a cabeça quando de repente se sentiram tão inseguros e inseguros que coraram profundamente. Draco sorriu com isso, e depois de reservar um momento para imprimir essa imagem rara em sua mente, ele se dirigiu a eles gentilmente. Meus lindos gêmeos de fogo e gelo, por que vocês parecem tão sombrios? Vocês não vieram aqui para conversar comigo? Ouvir Draco elogiá-los aliviou um pouco o desconforto deles. Então eles finalmente conseguiram erguer a cabeça e espiá-lo. Jade era a gêmea mais calma, então ela assumiu a liderança. Nós só precisávamos de tempo para nos recompor. Estou aqui para relatar o andamento da sua conta e sua identidade aos olhos do público. Jade tirou alguns documentos e os colocou sobre a mesa. Estes são os detalhes da sua conta.
bem como seus dados oficiais. Eu limpei tudo sobre você e editei muitas das suas informações. Até meu irmão e o Conselho Mundial terão dificuldade para conseguir algo sobre você. Draco assentiu em aprovação. Um gênio da codificação como Jade foi inestimável nos tempos modernos. Ainda assim, Draco tinha algum conhecimento sobre essas coisas e expressou suas preocupações. Embora o acesso às minhas informações seja impossível, a mesma falta de acesso me torna mais visível. Porque minhas informações precisariam ser redigidas. Jade assentiu e abriu uma certa página de um dos documentos com uma foto de Draco e Eva sentados juntos no sedã preto. Eva estava com o véu, mas seria possível dizer quem ela era se fizessem uma varredura de identidade. Eu anotei que o governo japonês redigiu suas informações devido ao seu relacionamento com a princesa Eva da Casa Reiwa, que também tem suas informações redigidas pelo governo. Jade respondeu com confiança. Draco bateu palmas com orgulho. Bom. Isso tornará as coisas exibicionalmente mais fáceis quando realizarmos nosso casamento no futuro. Você se saiu extremamente bem, Jade. Jade sorriu levemente e deixou os documentos sobre a mesa. As referentes à conta de Draco eram para ele digitalizar com seu Oluat e fornecer a verificação que Jade usou para configurar as contas. Draco virou-se para Jade em seguida, que estava franzindo a testa ligeiramente com os braços cruzados. Parecia que ela não contaria nada a Draco até que estivesse satisfeita. Draco riu e apontou para Jada. Quem poderia imaginar que a bela Jada ficaria tímida na minha frente? Meu rosto é realmente grande demais. Como Jada poderia permitir que Draco usasse para impulsionar seu próprio narcisismo? Ela era a rainha do conflito verbal. Desde quando ela foi usada assim em sua vida? Não se iluda. Simplesmente há algo preso na minha garganta. O problema é que tive uma premonição recente. Draco ficou sério ao ouvir isso. A clarividência de Jada era uma habilidade extremamente rara e poderosa no mundo real, e sua única fraqueza até agora era que as circunstâncias que cercavam as linhagens não podiam ser adivinhadas. Jada percebeu que ela tinha a atenção dele e continuou. O castelo sofrerá forte ataque de uma força estrangeira no próximo mês. Jada fez uma pausa porque não conseguia dizer mais nada. Não que ela não quisesse, mas sua habilidade de clarividência apenas lhe dava probabilidades percentuais para situações específicas. Ela ainda não tinha percebido as situações por conta própria, caso contrário ela teria avisado Parkins sobre a chegada de Draco com antecedência. Esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu e ela estava extremamente curiosa para saber por que de repente evoluiu para uma leve habilidade de previsão. Draco ponderou as palavras dela e sentiu que era uma conclusão lógica. Depois de matar todos no T-Boys, o que mais os outros grupos mafiosos poderiam fazer além de ficarem com medo e preocupados? Foi por isso que Draco inicialmente quis poupar alguns. Dessa forma, poderia ter sido semi-razoável. Não fazia muito tempo que ele assumira o comando dos Irmãos Sanguíneo. Este ato por si só levantou algumas sobrancelhas, mas empalideceu em relação ao seu próximo ato de eliminar os Cardinals. E embora isso ainda pudesse ser explicado como alguma disputa pessoal entre os dois grupos, massacrar todos os membros do principal grupo mafioso apenas por algum produto era um exagero. Os outros grupos mafiosos certamente foram intimidados, mas em sua maioria foram realmente pressionados. E se amanhã Draco gostasse de algo que eles tinham? Eles não seriam eliminados também? Quais são as nossas chances de vitória, as nossas chances de perder e a taxa de sobrevivência para ambos os lados? Draco perguntou. 90%, 9,7% com 0,3% de chance de cessar fogo, 95% e 10% respectivamente. Jada respondeu após um período de silêncio enquanto trabalhava sua habilidade ao máximo. Interessante. Draco percebeu que a batalha certamente seria interessante de ver. Obrigado, Jada. Darei minhas ordens para fazer os preparativos necessários com antecedência. Jada assentiu e saiu da sala agora que havia compartilhado essa informação urgente. Isso deixou Draco com Sherry e June. Sherry não esperou Draco perguntar antes de começar a falar. Comecei meu treinamento como cortesã pessoal e minha filha também iniciou seu treinamento. Gostaríamos de saber se você tem outras diretrizes para nós. Mestre Draco. Sherry originalmente arrastou June até aqui para descobrir se eles poderiam colaborar e seduzir Draco.
Ela ainda não sabia que Draco só planejava usar o avatar digital de June e não tinha esse interesse em seu corpo real. Se o fizesse, Sherry ficaria ainda mais deprimida ao perceber que não havia esperança de fuga ou revolta. Draco balançou a cabeça. Não. Não me incomode até que seu treinamento esteja completo. Junho, você comprará um capacete virtual e se juntará a nós no Bondless. É hora de começar os estágios iniciais de sua punição. Sherry entendeu a rejeição em sua voz e sentiu seu coração afundar. Seus planos estavam encontrando muitos becos sem saída e o desespero começou a crescer em seu coração. Primeiro foi a aterrorizante jovem senhorita e agora o próprio homem era intransponível. No entanto, por enquanto, ela ainda tinha esperança. Draco havia mencionado algo sobre um capacete virtual. Ela teria que pesquisar sobre isso e ver quais caminhos ela poderia escolher enquanto permanecesse limpa na superfície. Quando Sherry e June foram embora, Draco ficou sozinho. Ele olhou pela janela e percebeu que o tempo havia passado um pouco rápido enquanto eles conversavam e planejavam. Em cerca de meia hora, o Bondless deverá estar online novamente. Pensando nisso, Draco foi até a cama e segurou seu capacete virtual perto do rosto. Ele sorriu levemente enquanto olhava para seu design meticuloso e sentia sua textura firme, porém suave. Era hora de ver como seria a atualização nesta vida. Nota do autor: o próximo capítulo é tecnicamente preenchido, pois apresenta e explica os detalhes e o changelog da primeira atualização. Por mais desagradável que seja, é importante lê-lo. Perdi um capítulo inteiro explicando tudo em detalhes para não precisar fazer isso mais tarde. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.